Por que é tão difícil se sentir verdadeiramente conectada a alguém, mesmo quando estamos cercados de pessoas? Para conversar sobre isso, eu te convido a pegar o seu cafezinho e realmente iremos fazer pausas para o café que eu nunca dispenso. Eu sou Ana Silva, psicóloga clínica, com ênfase dentro da minha clínica nos transtornos de ansiedade. Também sou fundadora da Clínica de Saúde Mental Entre na Sua Vida. E esse vídeo ele não é uma resenha tradicional. Ele é mais uma tentativa muito sincera, muito genuína de pensar em voz alta sobre o que esse livro me provocou. Especialmente o que significa de fato estar com um vínculo com alguém durante a terapia. A gente tem tantas coisas hoje para nos aproximar das pessoas e estamos só nos afastando. E é justamente isso que Yalom ele vem escrever no seu livro Uma Hora de Conexão, o qual eu te convido para a gente refletir. Para a gente se aproximar, Yalom ele é psiquiatra, psicoterapeuta e um dos grandes nomes hoje da terapia. O que torna esse livro especialmente interessante é que ele foi escrito com uma somatória de experiências do consultório de Yalom. Hoje ele tem por volta dos seus 93 anos, porém quando ele escreveu essa obra em conjunto com o seu filho, ele já tinha na casa dos 80 anos, porque depois de décadas atendendo pacientes, ensinando, ele começou a lidar com algumas limitações da idade, como lapsos da memória e também o luto pela perda da sua esposa. E é nesse momento da vida que ele faz uma coisa que eu acho muito bonita. Ao invés dele simplesmente se afastar da clínica, ele transforma a maneira como ele irá acolher os seus pacientes. Então ele passa a propor encontros únicos. Geralmente na terapia a gente tem uma recorrência de encontros semanal, quinzenal. Mas com Yalom ele passa a propor encontros únicos. Uma única hora. Uma hora em que duas pessoas se sentam diante uma da outra e tentam de alguma maneira chegar ao que realmente importa. Uma hora para a gente viver a vulnerabilidade. Bom, esse livro, quem me indicou ele foi a minha psicóloga. E eu confesso que quando eu comecei a avançar na leitura, um dos pensamentos que não saía da minha mente era que esse tinha sido um dos grandes e mais bonitos presentes que eu já recebi na minha vida. Porque ela não me indicou apenas um livro de psicologia. Na verdade, ela me apresentou uma forma diferente de olhar para o encontro humano. E talvez seja justamente por isso que o título tenha me chamado tanto a atenção. Yalom, ele não titula esse livro, a qual cada capítulo é um relato da terapia de um paciente. Yalom não titula esse livro como Uma Hora de Terapia. Na verdade, ele chama Uma Hora de Conexão. Eu acho que o próprio desenho do livro diz tudo, ele é um abraço pra gente. E isso diz muita coisa. Porque estar em uma sessão de terapia não significa simplesmente conversar durante 50 minutos ou uma hora ou o tempo que você, enquanto psicólogo, conduz a sua terapia. Existe alguma coisa muito mais profunda acontecendo ali. São duas pessoas que estão tentando construir um espaço onde seja possível falar sobre aquilo que muitas vezes a gente não consegue falar para ninguém. Os nossos medos, as nossas contradições, a vergonha, a solidão. Quantas vezes, junto com meus pacientes, eu ouço exatamente essa frase: Ana, isso que eu estou te contando é a primeira vez que eu falo. Eu ainda não falei disso com ninguém.
como eu disse, talvez por vergonha, por medo, ou realmente por não ter vínculos tão fortes lá fora. E uma das coisas que eu mais amei e que eu mais gostei na maneira como Yalom ele escreve esta obra é que ele não coloca o psicólogo em um lugar de superioridade. O psicólogo, ele não é aquele que sabe tudo. Nós, enquanto psicólogos, não sabemos tudo. Nós somos humanos, a gente se questiona, a gente se afeta e às vezes não sabemos exatamente o que dizer em uma consulta. E isso não diminui a qualidade da psicoterapia. Talvez seja justamente o que torna aquele momento tão humano. E eu acho lindo porque Yalom ele frisa isso a todo momento. E é a partir daqui que o livro começa a ficar ainda mais interessante. Então eu te convido para a gente já entrar no primeiro capítulo, onde Yalom ele traz uma situação que à primeira vista parece simples, mas que carrega uma complexidade enorme sobre o encontro humano. A gente vai falar sobre o paciente J. E alguns pacientes eu vou colocar aqui apenas a inicial dele, porque alguns nomes são em inglês e eu confesso muito particularmente e assim, muito sinceramente, na verdade, que o meu inglês não é dos melhores. Então alguns é muito fácil, é a pronúncia, outros eu vou usar apenas a inicial. E eu gostaria também de falar algo extremamente importante para a gente, é que Yalom, ele vai trazer as histórias e a conduta durante o processo terapêutico. Porém, ele modifica para manter o sigilo terapêutico daquele paciente. Então ele vai modificar nome, lugar, profissão, para que o paciente realmente não seja reconhecido. E vale ressaltar que todos permitiram que ele trouxesse as suas histórias aqui. Então vamos começar no primeiro capítulo, só para... Bom, olha o tanto que eu marquei. Eu acho que isso já deixa nítido o quanto eu amei esse livro. Eu não consigo ficar com um livro que eu sou tão apaixonada sem grifar, escrever e marcar. Sei que tem gente que tem aflição com isso, mas eu não sou essa pessoa. Eu marco, ponho post-it em tudo. Mas vamos lá. O primeiro capítulo, ele vai trazer a história de dois pacientes, da Susan e do paciente J, como eu disse. Ele começa com esse paciente J, o que eu acho muito interessante porque é um paciente extremamente desafiador. E Yalom, ele não comenta sobre isso, mas me fez parecer aqui, isso é percepção minha, que esse paciente ele tem algo que a gente chama, na teoria do apego, de apego evitativo. Ou seja, de alguma forma ele cria uma barreira ali onde ele não permite que o psicólogo se aproxime tanto da vulnerabilidade dele, porque quando ele procura o Yalom para uma consulta, ele, digamos assim, diz claramente que tudo corre muito bem na vida dele. O paciente J, que é narrado pra gente, ele tem o emprego dos sonhos, uma carreira bem consolidada, por volta dos seus 40 anos, todas as suas conquistas materiais ali muito bem estabelecidas, porém, o relacionamento amoroso dele com sua namorada vai assim de mal a pior. A sensação que eu tive era que era uma relação amorosa extremamente instável. Bom, essa é a demanda dele. Inclusive, em muitos momentos aqui, ele traz esse questionamento. Como pode eu passar por isso, sendo que eu tenho tudo na vida e mesmo assim estar me sentindo dessa forma, estar aqui na terapia? Pois bem, nem sempre ter estabilidade financeira, a casa dos sonhos, o emprego e a carreira vai nos impedir, vai nos proteger de ter algum sofrimento na vida. Na verdade, a gente pode ter tudo isso e ainda assim nos sentirmos sozinhos, enfrentarmos desafios, passarmos por momentos de extrema ansiedade, estresse,
momentos difíceis mesmo. Então, não é porque a gente tem uma vida bem estruturada que eu não vou passar por um sofrimento de alguma forma. Porque não existe uma vida sem sofrimento. E eu acho muito interessante a gente se aproximar disso, não como uma forma de, eu vou me entregar, então quer dizer que a vida sempre vai ser difícil. Não, mas como uma forma de entender que a gente sempre vai fazer o melhor que a gente pode, compreendendo que a vida ela vai ter os seus altos e baixos. Faz parte da nossa jornada. E aqui entra um dos meus momentos favoritos desse capítulo, onde Yalom, ele começa a reparar como é a relação terapêutica entre ele e esse paciente e começa a compreender que ali esse paciente reproduz uma parte do que ele vive lá fora e como as pessoas também se sentem com ele. Então Yalom começa a olhar para dentro de si, enquanto psicólogo, enquanto ele está ali na consulta. Ele começa a olhar para dentro de si. Como esse paciente me faz sentir? E ele começa a perceber que é um paciente desafiador no seguinte sentido, muito crítico. Ele chegava muitas vezes lá no consultório e dizia que a grama ali na entrada estava mal cortada, ou que isso poderia ser melhor, ou ajustar aquilo. Sempre palpitando, sempre criticando. Então, Yalom se sentiu um pouco assim, constrangido com aquilo. Se ele, durante aquela 1 hora de consulta, se sentiu assim, logo ele pensa, será que as pessoas com quem ele convive também não se sentem assim? Será que a namorada dele, na verdade, está se sentindo assim o tempo todo criticada, cobrada, tem algo para melhorar e é por isso que a relação dele está com esse alto e baixo, passando por esses momentos difíceis? Então Yalom, ele traz essa pergunta, ele formula, na verdade, essa pergunta para o paciente, no qual ele tem aquele estalo de perceber que é verdade. Sou extremamente crítico com minha namorada. E, gente, olha, sinceramente, quando eu me deparei com essa parte do capítulo, e sabe, eu preciso dizer algo assim muito espetacular dessa parte. Pode ser tão simples, mas isso é extremamente verdadeiro. A forma como o paciente ele tem o compromisso com a terapia, ele lida com a terapia, ou ele nos faz sentir, fala muito sobre como ele é fora do setting terapêutico. Na vida dele, no trabalho, nas relações, nos vínculos que ele constrói. Isso é muito certeiro que Yalom diz. Ele vai dizer que o ambiente terapêutico é um microcosmo do que se é vivido lá fora. Bom, e foi justamente observando isso que Yalom vai conduzir esse insight para que o paciente J comece a perceber que talvez o grande problema no relacionamento amoroso dele não é a namorada em si, mas na verdade é como ele faz a namorada se sentir. Porque ao fazê-la se sentir criticada, julgada, muito cobrada, ela vai se afastar dele e não se aproximar. Quem de nós, diante de alguém que muito nos critica, nos cobra tanto e sempre tem uma coisinha dizendo, você pode melhorar isso aqui pode ficar mais alinhado. Quem de nós não vai querer se afastar? Bom, antes de eu finalizar essa parte do primeiro capítulo, porque depois ele já vai entrar na história de outra paciente, que é a Susan, uma história riquíssima também para todos nós, mas antes de finalizar, eu preciso dizer que Yalom, ele trouxe uma informação logo no início do capítulo que me surpreendeu. Geralmente, quando nós estamos diante de pessoas que são extremamente inteligentes ou referência para a gente de alguma forma, e Yalom, ele se tornou uma referência para mim em questão de condução clínica, nós temos a percepção que é como se essa pessoa soubesse lidar perfeitamente com todos os problemas, como se ela tivesse resposta para tudo, como se ela soubesse lidar muito bem com as emoções. E às vezes a gente pensa isso dos psicólogos.
por trabalhar com terapia e lidar o tempo todo com aquilo, eles vão sempre saber como lidar com os problemas do dia a dia. Bom, e eu fui muito surpreendida nessa questão, porque logo no início, Yalom, diante de todo o conhecimento que ele tem, ele não inicia o livro pontuando teoria e técnica. Ele inicia o livro sendo totalmente humano, dizendo uma grande vulnerabilidade dele, um ponto fraco, que é a insônia. Porque ele passava por um problema difícil com a esposa dele, que estava doente, depois ela vem a falecer. E lidar com tantos problemas assim, a possibilidade da perda da esposa, o fez ter insônias por anos e anos terrível. E quem enfrenta a insônia sabe o quanto ela é angustiante para todos nós. Ver todo mundo dormindo, descansando e você ali sem conseguir desligar a mente para tranquilizar e relaxar e conseguir ter uma boa noite de sono. Então, para mim foi surpreendente porque Yalom, que tem tanto domínio da teoria, tanto conhecimento, autor de tantos livros, ele é humano, assim como nós. E ele também enfrenta a insônia. E eu digo isso porque talvez um dos sintomas mais comuns de que algo não vai tão bem com a gente assim emocionalmente seja a insônia. Quando a gente começa a perder o sono. E eu achei fantástico porque ele foi extremamente verdadeiro em trazer essa vulnerabilidade dele aqui. Bom, deixo aqui essas considerações para todos nós. Eu quero muito que você possa estar comigo na próxima semana para mais um vídeo onde a gente vai mergulhar na história de Susan e dar continuidade aqui nesse capítulo. Lembrando que essa não é uma resenha tradicional ou sei lá, uma forma de resenha do livro. Isso aqui é um bate-papo, onde eu vou estar com o meu cafezinho, eu te convido a também estar com o seu e que a gente possa ir mergulhando parte a parte dessa grande obra que é um abraço pra gente. Eu te espero aqui na próxima semana para a gente conversar sobre o caso da Susan.